Irmãos, a paz do Senhor, que alegria. Estamos mais uma sexta na casa do Senhor e nos alegramos por na casa do Senhor estar, né? É o nosso Deus, o nosso bom pastor, e nós temos a alegria de hoje à noite compartilhar com os irmãos mais um pouco da palavra de Deus. Nós estamos estudando sobre os reis, agora só de Judá, porque Israel já não tem mais rei, né? Já foi destruída a capital Samaria, e nós estamos trabalhando agora com os últimos reis de Judá, até chegar no exílio babilônico, né? E um irmão conversando comigo sobre os áudios do livro de Lamentações, né? Ele dizia assim: pastor, meu Deus do céu, se o povo soubesse que a ira de Deus ia ser tão pesada, o povo não tinha brincado com a presença do Senhor, não tinha brincado com as questões do templo, da obra do Senhor, de servir ao Senhor. Mas é incrível, não é, irmãos? A gente tem, infelizmente, aquela sensação de que o amor de Deus é tão grande, que Ele não pode, de maneira alguma, demonstrar ira, né? Seria incompatível a um Deus de amor uma atitude irada. Pois é, mas Deus que é amor, também é justiça. E, sendo justiça, Ele nunca vai chamar o mal de bem, nem o bem de mal, e Ele nunca vai simplesmente deixar de nos fazer, obrigado meu pastor, colher exatamente aquilo que plantamos, né? E Judá vem com muita calma plantando a sua destruição. Não obstante Uzias, né? Não obstante Ezequias, Judá já estava muito entrelaçada com a idolatria, de tal forma que mesmo vindo depois o grande rei Josias, o último bom rei, Deus diz para Josias: olha, eu não vou destruir na tua época, por amor a ti, mas não tem mais jeito, eu não volto mais atrás naquilo que eu predeterminei fazer. E aí, o livro de Lamentações deixa de forma muito clara tudo o que aconteceu em Jerusalém. Eu convido os irmãos a ficarmos em pé e orarmos, né? Orarmos ao Senhor, agradecendo a Ele por esse momento tão bom. Senhor meu Deus, muito obrigado pelo momento em que estamos na Tua casa. Obrigado, Senhor, pela possibilidade de estudar a Tua palavra. Nós te somos gratos por tudo aquilo que esta noite Tu podes fazer à nossa vida e ao nosso coração. Bendizemos o Teu nome por todas as coisas. Ó Pai, nós te louvamos pelos irmãos que aqui já estão e aqueles que vão chegar, Senhor. Livra-os de todo mal, guarda-os, trazendo na Tua paz. Aqueles que assistirão todo este estudo do seu lar, ó Deus, que nada atrapalhe e que nada retire, ó Deus, tudo aquilo que Tu podes esta noite realizar no nosso ser. É o que nós te pedimos, desde já gratos te louvamos. Amém e amém. Irmãos, vamos nos sentar. Nós agora chegamos então ao filho de Ezequias. E o filho de Ezequias tem o nome de Amon. Perdão. O filho de Ezequias tem o nome de Manassés. E aí nós vimos que Manassés consegue destruir, desfazer tudo o que Ezequias fez. Vimos a forma como ele se comporta, por que se comportou daquele jeito, o que levou Manassés a se tornar um dos piores reis de Israel, e ao menos no final da sua vida, ele se converte,
ele volta ao Senhor, e o Senhor tem dele misericórdia. Então foram 3 encontros destinados a Manassés, foram muito bons, ouvimos e entendemos e discernimos muita coisa, e agora chegamos sim ao filho de Manassés. O filho de Manassés, o neto de Ezequias, seu nome é Amon, e sobre ele nós temos 2 textos bíblicos que trazem a narrativa da sua pessoa. O primeiro texto bíblico está em 2 Reis, capítulo 21. São poucos versículos que falam sobre Amon, né? São pouquíssimos versículos que falam sobre Amon, tanto em 2 Reis quanto em 2 Crônicas. 2 Reis, no capítulo 21, versículo 19, diz: tinha Amon 22 anos de idade quando começou a reinar, e reinou em Jerusalém por 2 anos. Irmãos, o que é que faz um rei reinar tão pouco tempo? Amon, ele tem, em primeiro lugar, essa mesma característica dos primeiros reis lá em Israel, ou seja, Israel Norte. O que aconteceu? Normalmente o Senhor deu ao pai um tempo maior de vida, e aí, por exemplo, Jeroboão não andou nos caminhos do Senhor. Aí seu filho reina por 2 anos, tá? E morre. Aí Deus levanta o capitão de Jeroboão para dar um golpe de Estado e reinar no lugar de Jeroboão. Baasa. Aí Baasa também não anda segundo o caminho do Senhor. Seu filho, Deus já tem menos paciência. E por ter absoluta pouca paciência, Deus já pega e o destrói rapidamente. Daí, reinar só 2 anos. Aqui, é como se nós tivéssemos uma repetição, e é como se o Senhor estivesse dizendo: a minha paciência está acabando aqui também em Jerusalém. Manassés fez o que fez, mas voltou para os meus pés. E eu ainda dei um tempo maior para ele, por amor a quem? Ezequias. Agora, Amon chega ao poder com 22 anos. Amon, com certeza, viu absolutamente tudo de errado que o pai fez. Amon, inclusive, se você parar e pensar, ele poderia ter assumido o trono na ausência de quem? De Manassés. Que Manassés foi preso, foi levado para a Babilônia. Isso é uma viagem de, no mínimo, 1 mês. Lá ficou, segundo os historiadores, 2 a 3 anos, como nós vimos. Fez aquela oração que nós vimos sexta-feira passada. E aí retorna para, segundo o que os historiadores dizem, reinar por uns 5, 6 anos no máximo. Então, Manassés, ele entendeu direitinho o que Deus fez com Amon. Manassés viu o seu pai, depois de simplesmente trazer idolatria completa a Jerusalém, tirar a idolatria que ele conseguiu de Jerusalém. Depois de ter arrebentado o templo, retirar a idolatria do templo. Depois de ter feito tudo, absolutamente tudo errado, voltar atrás. Então, Amon, quando viu Manassés fazer tudo isso, ele tinha sim consciência, capacidade, entendimento para poder dizer: opa, eu vou continuar no caminho do meu pai. E vou continuar a limpeza em Jerusalém. Me dedicar ao Senhor Deus.
Mas o que ele fez? Ele simplesmente, segundo o versículo 20, ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, como fizera Manassés, seu pai. E aí a grande pergunta que se faz é a seguinte: espera aí. Como é que Amon, tendo visto tudo o que aconteceu com Manassés, ele é capaz de cometer os mesmos erros? Essa é a pergunta que se faz hoje à noite, porque o texto é muito claro. Veja o versículo 21. Andou em todo o caminho que andara seu pai, serviu os ídolos a que seu pai tinha servido, e se inclinou diante deles. Assim deixou o Senhor, Deus de seus pais, e não andou no caminho do Senhor. E os servos de Amon conspiraram contra ele e mataram o rei em sua casa. Ou seja, ele governa então por 2 anos e nada mais. E 2 anos foi um período suficiente, irmãos, para ele trazer de volta toda a idolatria que o pai dele tinha colocado e retirado. Ele simplesmente traz de volta tudo. E se curva diante de todos os deuses. De tal forma que a Bíblia diz que há uma conspiração contra ele e ele morre. Há uma conspiração contra ele e eles matam Amon, o rei, na sua própria casa. E olha que interessante. E o povo que feriu ao rei Amon, pegou seu filho Josias, com 8 anos de idade, e colocou no poder. Josias tinha 8 anos? Sim. Em 2 Reis, capítulo 22, diz, capítulo 22, versículo 1, tinha Josias 8 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. E aí Josias muda completamente. Josias começa a fazer o que é reto aos olhos do Senhor. Josias começa a fazer o que é reto aos olhos do Senhor. Irmãos, olha que interessante. Como é que Amon, em somente 2 anos, ele traz absolutamente de volta todos os erros de Manassés? O que aconteceu? O que na verdade ocorreu? Quando você vai para 2 Crônicas, e aí você tem 1 Reis, aí 1 Crônicas, 2 Crônicas, você tem uma pista um pouquinho melhor do que estava acontecendo aqui. E muito interessante o texto de 2 Crônicas, capítulo 33, que fala sobre a vida completa de Manassés. E lá no versículo 21, fala sobre o filho de Manassés. E a redação da palavra do Senhor assim está. Então, 2 Crônicas 33, 21. Era Amon da idade de 22 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 2 anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, como havia feito Manassés seu pai. Porque Amon sacrificou a todas as imagens de escultura que Manassés seu pai tinha feito e as serviu. Mas não se humilhou perante o Senhor como Manassés seu pai se humilhara. Antes, multiplicou Amon os seus delitos. Ou seja, se Manassés foi um rei difícil espiritualmente, Amon fez questão de ser difícil ao quadrado, multiplicou. E conspiraram contra ele seus servos e o mataram em casa. Interessante que lá em 2 Reis está dizendo, o povo conspirou contra ele.
Mas aqui em Crônicas diz os servos dele, aqueles que estavam do lado dele, no palácio, é que conspiraram e o mataram. E aí o que ocorre? Versículo 35. Porém o povo feriu todos quanto conspiraram contra o rei. E o povo fez reinar no seu lugar Josias, seu filho. Gente, eu acho que nem Spielberg, inspirado, poderia trazer esses fatos para a gente. O que você tem aqui? Você tem o filho de Manassés. E você tem Manassés numa vida inteira de devassidão. Isso gerou no povo que tinha, de alguma forma, se acostumado com os reis maus, a alegria de ter voltado o tempo de o quê? Devassidão. Você tem aqui Manassés trazendo para dentro de Jerusalém todos os cultos malignos, principalmente os rituais de prostituição. E o que ocorre? Durante muitos anos, Israel viveu a promiscuidade espiritual. Manassés chegou a colocar no templo uma estátua de Azerá. E aí o indivíduo, quando ia para o templo de Jerusalém, ele podia escolher se queria sacrificar o Deus verdadeiro, ou se queria ir numa antecâmara dentro do templo, se deitar com uma prostituta ritual para sacrificar a Azerá. Era uma maravilha. Estava valendo tudo. Tudo era possível lá dentro. Até que o Senhor se irritou, não matou Manassés, levou como escravo, porque ele procurou tornar Jerusalém uma pequena Nínive, trazendo os costumes assírios para dentro de Jerusalém, para poder, em relação a Nínive, usufruir de toda a benignidade do imperador assírio. E aí o que acontece? Como nós vimos, ele foi levado para a Síria como prisioneiro. Como prisioneiro. Quando ele volta, porque o milagre é fantástico, ele volta, ainda tem trono, ainda tem a possibilidade dele reinar, e agora a gente entende porque tinha trono para Manassés e ele reinar. É por causa desses dois últimos versículos aqui do capítulo. Deixa eu lhe explicar. Quem estava esperando Manassés eram os seus fiéis súditos, que estavam se alimentando de toda a espiritualidade maligna. Porque, irmãos, quando a sujeira entra em uma nação, em um povo, em uma igreja, não pense que não existe aqueles que lucram com a desgraça. E é incrível como os que lucram com a desgraça é um número incomensuravelmente grande. Por quê? Por causa do pecado. O pecado, irmãos, ele fisicamente é gostoso. O pecado fisicamente é delicioso. O pecado fisicamente vicia. O pecado é atrativo. Se o pecado fosse ruim, ninguém era atraído pelo pecado. Então, na época de Manassés, havia uma devassidão espiritual tão grande, que quando Manassés volta, seus leais súditos estão esperando, porque não deixaram Ruth de lucrar com o pecado que existia. E eu vou provar o que eu estou falando para vocês rapidamente. Vou provar. E aí o que ocorre? Manassés volta completamente louco. Manassés enlouquece. Manassés simplesmente começa a retirar os ídolos, começa a retirar o pecado, restaura o templo, restaura o culto, levanta fortalezas
nas cidades de Judá. E aí nós vimos na aula passada que milagre foi esse, que Deus fantástico é esse, que recupera o homem, depois daquela oração que lemos. E aí, o que ocorre? Ocorre que quem estava lucrando com o pecado, perdeu grande parte dos seus lucros. Perdeu grande parte dos seus lucros. Mas não foi morto por Manassés. Esse foi o problema. Manassés não matou seus assessores que amavam o pecado. Só que ao lado desses assessores, pelo que acabamos de ler, surgem novos assessores que têm interesse em servir a Deus. Que têm interesse em que o que Manassés começou em matéria de reforma, Ruth, continue. Que o Deus verdadeiro continue sendo servido. Que as estátuas, Baalins, Azerá, tudo fosse eliminado. Só que Manassés morre. Manassés morre. Quando no versículo 20, do capítulo 33 de 2 Crônicas, diz: e dormiu Manassés com seu pai. A expressão dormiu, normalmente na Bíblia significa, ninguém o matou, morreu. De causas naturais. Então, dormiu. É o contrário do que acontece com o filho dele. Quem é o filho dele? Amon. Esse foi assassinado. Agora, olha que fantástico o texto. Olha o que o cronista quer passar para a gente de informação a mais do que está em 2 Reis. Isso é fundamental agora, irmãos. Olhar e enxergar o que vou passar agora para os irmãos. Quando Manassés morre, Amon chega ao poder. Irmãos, se eu e você ficamos impressionados com a vida de Manassés nos 3 estudos que tivemos em sequência, e Amon que viveu com ele, e Amon que estava com ele, e Amon que viveu o tempo do exílio e do retorno dele. E o Amon que viu o pai absolutamente transformado. O que fez esse garoto de 22 anos chegar ao poder e mudar tudo, Marco Aurélio? Será que ele ficou louco? Será que ele não confiava em Deus? Não. Os assessores malignos que Amon não matou, chegaram perto dele e disse: vamos aí? Vamos conversar do lado? Vamos aí? Vamos voltar com o que teu pai fez? Você não tem capacidade de entender que a gente deve para a Síria, a vida? Você quer ter o mesmo destino do teu pai sendo levado? Meu amigo, vai servir a Síria. Vai servir a Síria. E servindo a Síria, é óbvio, tem que trazer de volta toda a malignidade. A conversa rolou, irmãos. Não está na Bíblia, mas está na cara que rolou. E eu vou mostrar por que rolou. Por quê? Segundo o versículo 24, depois que Amon faz voltar tudo de ruim que o pai dele fez, e que o próprio pai tinha retirado, os assessores mais perto dele disseram: não, não é possível. Não é possível que nós vamos voltar à maldade e à idolatria. Mataram ele. Os assessores mais perto que acompanharam com certeza, talvez o seu avô Ezequias, acompanharam com certeza a transformação do
pai de Amon, disseram: se ele continuar, nós estamos perdidos. Nós vamos ser arrebentados. Deus vai cobrar o pecado. Meu amigo, vamos matar Manassés, vamos matar Amon, que está com 24 anos. O filho dele, Josias, está com 8. E o que a gente faz? A gente faz como fizeram com Joás, que era pequenininho. A gente vai ensinando o caminho. Quando ele chegar lá em cima, não tem erro. E ninguém mais vai trazer ídolos para cá. Ou a gente toma uma posição agora, ou isso se estabelece. Ele só está com 2 anos de reino. Com certeza isso foi papo dos assessores mais perto dele e que temiam a Deus. Esses homens mataram na própria casa Amon. E aí o que acontece? Se Amon está morto, Josias é um menino de 8 anos, não sabe o que faz. Quem vai governar? Quem matou? Só não vai ser rei. Mas tal como o sacerdote Joiada fez com Joás, quem vai governar são esses. Irmãos, vem o versículo 25 e diz: porém o povo da terra feriu todos que conspiraram contra o rei. Aí surge o grupo que sempre lucrou com a idolatria e o pecado. E que quando viu Amon voltar e ceder aos interesses deles, e que viu o golpe que o grupo que queria que Deus continuasse na terra estava fazendo, mataram os servos que conspiraram contra o rei. Esse grupo, então, fica no poder, enquanto Josias é criança. Esse grupo não tira os postes-ídolos. Esse grupo investe na idolatria. Esse grupo faz com que Israel volte e alcance um nível de pecado tão absurdo, que a Bíblia, quando fala sobre Josias, diz assim. Pegue o capítulo 34. Tinha Josias 8 anos quando começou a reinar. E ele reinou quantos anos? 31 anos. O versículo 2 dá um resumo do reino dele. Fez o que era reto aos olhos do Senhor. Olha aí, pastor. Se Josias fez o que era reto aos olhos do Senhor, sua teoria está errada. Calma, lê comigo o texto inteiro. Fez o que era reto, andou nos caminhos de Davi, seu pai, sem se desviar para a esquerda e direita. Mas desde os 8 anos, não. Olha o versículo 3. Porque no 8º ano do seu reino, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi. Então presta atenção. Faz o cálculo comigo. Quantos anos Josias tinha quando começou a buscar o Deus verdadeiro? Se ele começou o seu primeiro ano com 8 anos, 8 anos o primeiro ano, 9 anos o segundo ano, 10 anos o terceiro ano, 11 anos o quarto ano, 12 anos o quinto ano, 13 anos o sexto ano, 14 anos o sétimo ano, 15 anos o 8º ano. Porque você tem que entender que o primeiro ano do reinado foi o 8º. Tá bom? Então não é 16, é 15. Você tem que botar primeiro ano, 8. E aí vai somando. Ruth, 15 anos de idade, Josias começou a buscar o Senhor.
E olha como estava a situação. E no 12º ano, 12º aos 11 anos de reino. Então, se no 8º ele estava com 15, no 9º, 16, no 10º, 17, no 12º, 18. Com 18 anos, começou a purificar Judá e Jerusalém dos altos. Com 18 anos, até Josias completar 18, Jerusalém estava tomada pela idolatria que o seu pai, 2 anos antes de passar o poder para ele, já tinha colocado de volta. E começou a tirar de Jerusalém os bosques, as imagens de escultura e fundição, e derribou os altares de Baalins, cortou as imagens do sol que estavam acima deles, e os bosques, e imagens de escultura e de fundição, e reduziu tudo a pó. E aspergiu sobre a sepultura dos que tinham sacrificado. Depois falamos sobre isso. E queimou os ossos dos sacerdotes nos altares de Jerusalém. O mesmo fez na cidade de Manassés, Efraim, Simeão, Naphtali. E tendo derrubado os altares e os bosques e as imagens de escultura, até reduzi-los ao pó, e tendo cortado todas as imagens do sol em toda a terra de Israel, então voltou para Jerusalém. Ele começa a fazer um limpo. E olha o que acontece. No ano do 18º do seu reino, quando purificaram a casa do Senhor, acharam o livro da lei. Você entendeu o que aconteceu? Você entendeu o limpa que este pobre rei teve que fazer? Você entendeu porque o cronista colocou no versículo 24 e 25 exatamente esse motivo da morte de Amon, e depois a morte de quem matou Amon? É mais ou menos assim: eu quero fazer uma revolução, matei o rei. Aí vem o pessoal que está gostando de como a coisa está ficando e me mata, a mim que matei o rei, para que a coisa continue como estava. Irmãos, se a gente olha para a vida de Ezequias e vê nela um milagre, tal como Joás, Ezequias. Se a gente olha para a vida de Manassés e vê um milagre maior ainda, Josias é o maior de todos os milagres. É por isso que o que nós vamos ver nas próximas sextas é assim inacreditavelmente maravilhoso. Beira ao indescritível. Eu estava terminando os estudos, a leitura, a dedicação, a oração, buscar do Senhor. Irmãos, é fora de série o que há com Josias. Aqui ocorreu a maior revolução espiritual de praticamente todo Israel. E é engraçado como há uma semelhança muito grande entre a vida de Josias, Moisés, e depois lá na frente, Cristo. É fantástica essa semelhança. E o que é fantástico aqui é, sim, Amon desfaz toda a revolução que seu pai tinha feito, e não tiveram coragem de matar
Manassés, porque era um homem muito forte. Que a grande pergunta é, como é que ele vai e ele volta e ainda tem trono? É porque quem estava com ele no reino estava ganhando muito dinheiro com a promiscuidade espiritual e com a ligação socioeconômica com a Síria. Quando ele volta, que simplesmente ele vai limpar o templo, que ele vai acabar com a prostituição espiritual, que ele vai acabar com postes ídolos, que ele vai trazer de volta tudo que Deus tinha dado a ele, para ele fazer. Por que não o mataram? Porque Manassés, ao contrário de Amon, era um líder muito forte. Era um homem de poucas palavras e muito sangue. Se lembra que foi o rei que mais derramou sangue em Jerusalém? Foi o sangue dos profetas que falaram contra ele? Agora, aqueles que estavam lucrando com a debilidade espiritual de Israel estão com medo de Manassés. Manassés morre. Vem ao trono seu filho com 22 anos e ele é fraco. Ele é fraco. Ele é seduzível. Ele é conduzível. Ele é fraco, é conduzível. E Amon, quando chega ao trono, a gente se pergunta, meu Deus, porque o versículo 22 diz, ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Como é que ele, em 2 anos, desfaz tudo e traz tudo de errado? Porque tinham 2 grandes espécies de pessoa que o acompanhavam. Tinha o pessoal antigo, que lucrava com a maldade, e tinha um novo grupo de assessores, sim, que com certeza Manassés ergueu, porque conhecia a rapaziada antiga malandra que tinha com ele. É lógico que Manassés, quando voltou, e aqui eu consigo concluir Manassés e Amon, é óbvio, Manassés quando volta, irmãos, o que acontece? Pensa comigo. Ele volta e ele diz, como é que eu consigo tirar Azerá do templo? Como é que eu consigo tirar as prostitutas e os prostitutos do templo? Como é que eu tiro os postes ídolos? Isso gera um dinheiro lascado. Você se lembra por que queriam matar Paulo em Éfeso? Os comerciantes de Éfeso chegaram ao procônsul de lá e disseram, a gente não consegue mais vender uma estatuazinha da deusa Diana. A gente está falindo. Ou mata esse homem, ou a gente mata. Sério, irmãos, religião implica em dinheiro. Religião implica em grana. E muito dinheiro. E você acha que na época de Manassés não tinha muito dinheiro rolando? Principalmente por causa da influência que se tinha com Nínive e o contato direto. Então Manassés quando volta, pensa, raciocina comigo. Manassés quando volta, ele diz, posso confiar nos antigos assessores? Ele levanta novos assessores, mas ele não mata os antigos. Ele levanta novos. Gente que agora ia servir a Deus com ele. E esses 2 grupos é que estão aqui no versículo 24 e 25. Então, meu amado irmão, 2 grupos estavam acompanhando o rei Amon. 2 grupos estavam acompanhando o rei Amon. E esses 2 grupos estão exatamente aqui em 2 Crônicas, capítulo de número 33, nos 2 últimos versículos. Versículo 24, e conspiraram contra ele os seus servos e o mataram em sua casa. Ou seja,
aqueles servos que Manassés ergueu, porque voltou e se converteu ao Senhor. Esses eram os servos que, quando Amon subiu ao trono, queriam que as coisas corretas continuassem. Então, esses servos, ao verem Amon voltando às práticas pecaminosas que seu pai, Manassés, tinha deixado, esses servos disseram: meu Deus do céu, nós vamos nos arrebentar, vai dar muito problema, nós vamos nos arrebentar, nós vamos voltar a servir ao diabo. Olha, eles foram e mataram o rei. Por quê? Porque a esperança deles era, morrendo Amon, Josias ainda é muito novo. A gente coloca Josias no poder, mas quem governa é a gente, e nós vamos continuar servindo a Deus, tal como Manassés serviu no final da vida. Só que, olha que interessante, versículo de número 25. Porém, o povo da terra feriu todos quanto conspiraram contra o rei Amon. Então, que povo da terra é esse? Os antigos servos de Manassés, que lucravam com a religiosidade pagã de Manassés. E que quando Manassés voltou, ficaram perguntando: meu Deus, enlouqueceu o rei? O rei enlouqueceu? Né? Quando Manassés volta, ficam perguntando: o rei enlouqueceu? Mudou tudo? Só que o rei não matou essa galera. E eles não se rebelaram contra Manassés, porque Manassés é um homem muito forte mesmo. Então, quando eles viram Amon voltando por influência deles, e os servos mais próximos de Amon matando ele, para que não continuasse esse legado de idolatria de Amon e para que voltasse ao que era o final da vida de Manassés, aquela vida de servo realmente de Deus, esses homens foram e mataram quem matou o rei. Por quê? Porque eles lucravam absurdo com toda a falsa religião. Eles lucravam com a prostituição no templo. Eles lucravam com a malignidade das oferendas em tudo que é canto de Jerusalém, em todos os montes. Eles lucravam com os cultos a Azerá. Então você tem uma revolução querendo retirar Amon e trazer de volta quem? Trazer de volta o final da vida de Manassés, e você tem uma contra-revolução a esse grupo que acaba matando esse grupo para que tudo continuasse na idolatria. E o que estou falando para vocês é tão dedução lógica que quando você pega a palavra de Deus, Josias é uma criança quando começa a reinar, segundo Crônicas, capítulo 34, ele tinha só 8 anos, e aí quando ele tem 15 anos de idade, é que ele começa a buscar ao Senhor, e quando ele tem 18 é que ele começa a acabar com toda a religiosidade falsa. Então esse grupo que fez a contra-revolução, né, para se perpetuar no poder, esse grupo simplesmente, óbvio, preservou Josias vivo, que Josias e nada era a mesma coisa, era uma criança. Quem estava no poder eram eles. E eles estavam lucrando muito com a falsa religião. Tá bom? Irmãos, mudou o cenário, saiu da igreja, eu agora estou em casa, porque o finalzinho da mensagem era esse, e a nossa câmera, ela deu um tilt, tá bom? Tanto é que fica só minha voz e depois some tudo. Então, aqui nós terminamos o rei Amon. E na sexta-feira, dia 10,
porque sempre a transmissão aqui é uma semana antes de ir para o ar no sábado. Então, nós vamos estudar no próximo encontro o rei Josias. E aqui finalizamos com o rei Amon. Um beijo a todos. A paz do Senhor. Senhor meu Deus, muito obrigado pela tua palavra. Quanta riqueza, quanta pérola, Senhor. Quanto ouro dela brota. É incrível como tu dás a nós a possibilidade de entender as maravilhas da tua lei. E nós ficamos impressionados, ó Deus, exatamente com tudo isso. Quando a gente entende o que aconteceu com Amon, Senhor, a gente entende que mesmo na época de Manassés, ele tendo voltado o coração para ti, tendo feito uma limpeza espiritual, o povo há muito já tinha entregado o coração ao mal. Quando Josias chega ao trono, a descrição é de culto a demônios nos lares de cada morador em Jerusalém. Raros eram aqueles que simplesmente queriam te servir. O texto deixa bem claro, Senhor, como aqueles que queriam te servir ainda tentaram voltar ao governo, mas o texto também diz que aqueles que amavam a impiedade eram muita gente, era o povo, não só assessores. Sabe, Senhor, às vezes nós nos sentimos como Amon, pressionados, terrivelmente pressionados. Terrivelmente, Senhor, pressionados por todos os lados. Às vezes nos sentimos completamente só. E o desejo muitas vezes é ceder. Tem misericórdia de nós. Nós te louvamos porque a tua palavra diz que tu viestes e tomastes o nosso corpo para que, andando na nossa terra, bebendo nossa água, vivendo nossa vida, dormindo nosso sono, pudesse entender todo tipo de violência, Deus, e dificuldades que teríamos. E hoje tu estás ao lado do Pai intercedendo por nós. Deus de maravilha, não para de interceder. Deus de amor e de graça, não deixe de interceder. Senhor Todo-Poderoso, Deus de misericórdia, não cesse a intercessão. Nós precisamos de Ti, nós precisamos do Teu advogar perante o Pai, nós precisamos da Tua misericórdia sendo exercida, nós precisamos, Senhor, das Tuas petições diante do Pai. Ó doce Cristo, amado e único e verdadeiro Josias, nós te amamos, porque sem ti nada somos, sem ti nós vamos ceder à pressão, sem ti nós vamos ser nada mais que Amon, sem ti é capaz de morrermos, Senhor, não pelo teu evangelho, mas pela falta dele. Tem misericórdia de nós. Ajuda-nos nestes dias tão difíceis. Sê propício à nossa causa. Senhor, fortalece quem está caído. Revigora pernas, Deus. Revigora braços. Traz força, Senhor, ao cansado.
Aquele que está perto de desistir, Deus, vem com tua mão poderosa e segura-o em pé, para a honra e glória do teu nome, até que tu te manifestes, ó verdadeiro Josias. E vem agora como rei, não mais como ovelha, não mais como cordeiro que tira o pecado, mas tu vais se manifestar como um grande Josias, quebrando tudo, arrebentando tudo, matando, destruindo, trazendo o teu reino, primeiro milenar, depois o teu reino eterno. Nós te aguardamos de todo o nosso coração. Apressa-te, Senhor. Apressa-te, Senhor. Ó amado de nossa alma. Apressa-te. Para a honra e glória do teu nome. Amém.